Salve, salve pessoal, vamos falar do Internacional nesta quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024, um dia depois da vitória colorada diante da equipe do Fortaleza. Triunfo importante, 3 pontos conquistados em mais um jogo atrasado, agora são 7 em 9 dos jogos atrasados que o Internacional está recuperando no Campeonato Nacional e ainda restam 2 contra Flamengo e a equipe também do Bragantino. Jogo do Flamengo dentro do Beira-Rio e jogo contra o Bragantino fora de casa. E a gente vai falar hoje sobre essa vitória do Internacional, mas principalmente sobre os 3 principais destaques do Internacional durante esses 90 minutos e principalmente durante essa vitória do Internacional contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente ampliar tudo isso, deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e, claro, te inscreve no canal, é muito importante. Vamos tentar chegar aí na marca dos 2.000 inscritos. A gente deu um salto aí bem importante, né, com a ajuda dos nossos parceiros do Voz do Gigante e também do A Dupla. Então, te inscreve aí no canal, é muito importante que a gente atinja essa marca ainda nesse primeiro mês de projeto. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos falar sobre essa vitória do Inter, porque o triunfo colorado ele foi recheado de destaques. A gente pode puxar individualmente as atuações do Gabriel Carvalho, a atuação do Thiago Maia, o Bruno Gomes se consolidando como lateral direito, o Alan Patrick se consolidando novamente como um dos principais jogadores do Internacional. Enfim, são muitos pontos se a gente fosse pegar individualmente. Mas eu quero trazer para o coletivo, eu quero trazer para o Internacional, para o todo. Desde a chegada do técnico Roger Machado, 3 pontos me chamaram muito a atenção e que tem muito a cara dele a partir dessa vitória diante da equipe do Fortaleza. E a gente vai arrancar falando sobre o padrão de jogo. O Internacional mostrou muitas das características de jogo que o Roger Machado gosta. Primeira delas, troca de passes rápidas. O Inter trocou muito passe. Mas para fazer essa troca de passes rápidas, a gente puxa o outro destaque, né, dentro desse primeiro ainda, que é a aproximação dos jogadores. Esse estilo de jogo do Inter sob o comando do Roger Machado, que o Roger Machado gosta muito, é justamente esse time com troca de passes rápidas, com a aproximação para pequenas triangulações. A gente conseguiu ver muito, né, no estádio Beira-Rio, no gramado do estádio Beira-Rio, o Inter fazendo isso diante da equipe do Fortaleza, principalmente durante os 35 primeiros minutos, onde o Inter dominou praticamente todas as ações do jogo. O Inter foi muito dominante até abrir o marcador, até fazer o primeiro gol com o Alan Patrick. Então, essa troca de passes, algo que a gente já estava vendo desde o jogo contra o Juventude, naquele gol do Gabriel Carvalho, na jogada trabalhada com o Bernabé e Thiago Maia, até a inversão de jogada. E se a gente for pegar o primeiro gol do Inter, ele é diferente, mas ele tem muitas características parecidas, que é atacar por um lado, centralizar ou inverter essa bola para o outro lado para quem está chegando ter mais tranquilidade para finalizar e não ter tantos marcadores, ter essa superioridade no outro lado e aparecer os jogadores livres na ponta oposta. Então isso é muito do trabalho do Roger Machado e o Inter tem apresentado isso. Desde o jogo contra a Juventude, mas agora contra o Fortaleza ficou muito mais claro. E outra coisa que eu queria chamar a atenção ainda sobre essa troca de passes. A gente tem observado o Inter trocando passes na vertical, né? Passes que muitas vezes são difíceis, passes que muitas vezes o Internacional, né, não tentaria essa jogada, mas a apresentação dos jogadores, a movimentação, o entrosamento que vai se criando, vai criando essas possibilidades para o Internacional fazer esse tipo de troca de passe. A gente não vê mais o Inter fazendo aquela troca de passes em U no campo de defesa, que vai do lateral, passa para o zagueiro, vai para o goleiro, do goleiro para o zagueiro, do zagueiro para o lateral. Então a gente não vê mais isso, a gente não tá vendo mais o Inter, a gente vê tendo essa posse de bola improdutiva. O Inter geralmente, né, tá com a bola no campo de ataque, trocando passes e tentando essa criação de jogadas. Então eu queria falar justamente sobre esse padrão de jogo, é o primeiro destaque que o Internacional vai implementando, que o Roger vai conseguindo implementar nesse elenco do Inter. Só que para fazer isso, pessoal, a gente vai para o segundo ponto, a melhora da preparação física do Internacional. A gente sabe que teve uma enchente, a gente sabe de todas as dificuldades que o Inter passou nessa temporada.
acúmulo de jogos, treinamento, viagens, enfim. Estava uma situação muito complicada para o Inter, justamente para recuperar os jogadores, para recuperar o físico dos jogadores. É bem verdade que todo esse processo ele foi facilitado pelas eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil, algo que nenhum torcedor do Inter queria que acontecesse. Mas já que aconteceu, o Inter teve tempo para trabalho, o professor Paulo Paixão chegou e conseguiu melhorar muito essa preparação física, e justamente para colocar em prática essas ideias do Roger Machado, o estilo de jogo do Roger Machado, era necessário que o Internacional conseguisse também ter uma boa preparação física, para sustentar uma marcação mais avançada, né? uma marcação lá em cima no campo de defesa, para tentar roubar a bola do adversário já no campo de ataque. Então a gente está vendo tudo isso. E o Roger Machado, na entrevista coletiva, ele falou sobre essa situação. Agora o Inter está com um preparo físico que pode e possibilita, melhor dizendo, que possibilita eu implementar o meu estilo de jogo. Então a gente está vendo muito disso, a gente está vendo um Internacional muito mais forte fisicamente, taticamente, e tudo isso leva a técnica. Tudo isso leva um Inter mais técnico, acertando mais passes, mais concentrados e tendo resultados positivos. Então, eu acho que são os dois primeiros pontos que eu queria destacar, porque o Inter consegue sustentar uma marcação lá em cima durante 35, quase 40 minutos diante do Fortaleza, acaba ficando, de uma certa forma, um pouco mais vulnerável na reta final do primeiro tempo, tanto que sofre o gol, mas no segundo tempo demonstra também essa força física, esse bom preparo, quando vai lá e busca o gol, marca o gol da vitória, na vontade, na gana, na raça, aos 40 minutos do segundo tempo. E aí ainda consegue terminar o jogo com posse de bola e dominando o adversário. Então, o segundo ponto é justamente esse, a preparação física e a evolução dela no elenco do Internacional. O terceiro destaque que eu queria trazer aqui para a gente fechar o vídeo é justamente a gestão de grupo. O Roger Machado tem se mostrado um ótimo gestor no Internacional. A gente consegue observar nos bastidores divulgados pelo Inter, na questão de conversa, na questão de fala com os atletas, na questão de motivação dos jogadores. A gente tem percebido muito isso. Então o Roger Machado tem o elenco na mão. E além de tudo isso, a gente vê declarações de jogadores. É o Thiago Maia dando uma entrevista aqui, é o Tabata dando uma entrevista ali, é o Fernando dando entrevista na zona mista ou em algum veículo, e todos eles falam que o Roger Machado é um ótimo gestor, tem ótimas ideias e está conseguindo implementá-las no elenco do Inter. E aí o Roger vem para a entrevista coletiva e fala também sobre isso, que os jogadores, quando tem um grupo inteligente, um grupo de qualidade, é fácil de trabalhar, porque tu pede as coisas, tu tenta demonstrar as coisas e dá tudo certo. O Inter acaba correspondendo dentro das quatro linhas. Então é um bom momento, pessoal. Acho que é um momento que o torcedor do Inter tem que comemorar de fato, porque tá dando certo. Valeu a pena a troca do comando técnico, hoje a gente vê isso. O Roger tá conseguindo, teve o seu tempo necessário, obviamente, de adaptação, e tá conseguindo implementar o seu estilo de jogo e tá tendo uma ótima gestão. E aí a gente cita outras situações de gestão de grupo. O Valência indo para o banco de reservas para respeitar o momento não tão bom do jogador, para ir aos poucos recuperando o equatoriano, que marcou gol na data FIFA e pode ser uma alternativa na segunda-feira diante do Cuiabá. O Vitão retomou a sua titularidade, ele que estava fora do Inter, estava viajando para a Espanha quando o negócio foi desfeito, voltou para a reserva e reconquistou dentro de campo a sua posição e, claro, a utilização dos jovens, mas mais do que isso, o aconselhamento, as conversas com os jovens. Ele chegou a revelar na entrevista coletiva a brincadeira, uma espécie de puxão de orelha antes de qualquer coisa com o Gabriel Carvalho, para ele não ficar mascarado, não ficar unhudo, já que ele serviu a seleção brasileira sub-20. Falou também com o Gustavo Prado, dando orientações de estilo de jogo, que ele precisa trabalhar, explicando justamente isso, que se ele quiser trabalhar, o Roger tá ali para ajudar, e vai ser assim com o Ricardo Matias e qualquer outro jogador das categorias de base. Então são esses 3 pontos: gestão, preparo físico e, obviamente, o padrão de jogo, a técnica do Internacional, que tem melhorado muito com o técnico Roger Machado. Concordam, discordam? Deixa aqui nos comentários o que tu tá achando do trabalho do Roger Machado e se de fato a gente pode se empolgar aí buscando ou sonhando com essa vaga para Libertadores da América de 2025. Te inscreve no canal,
ativa as notificações, compartilha e, claro, deixa teu like. É muito importante porque vai ter muito mais conteúdo de internacional aqui no canal. Beleza, pessoal? Valeu!